Então, eu quero agradecer imensamente a presença do Domingos C. Quem é o Domingos C? Ele é CEO e fundador da Allwrite. Ele está voltando para o Café com a Ner, né? Ele já passou por aqui, e hoje ele está aqui para falar sobre a matéria-prima da sua startup, que é a mídia regional. Entre outros assuntos, ele vai contar para a gente um pouquinho como foi o Allwrite Summit lá em Brasília, que reuniu mais de 20 especialistas para debater os desafios e as formas de impulsionar veículos jornalísticos e a mídia regional. Então, o Domingos, primeiro que ele é um cara assim, eu acho ele excepcional, eu acho que ele tem uma visão de mundo, de empreendedorismo muito boa, e a gente precisa muito de pessoas como ele aqui no Brasil. Então, Domingos, seja muito bem-vindo ao Café com a ANER. A Allwrite é uma associada da ANER, e para a gente é um prazer imenso ter você aqui. Você é um dos caras que nos ajuda muito a impulsionar e a mudar esse mercado, que isso é muito importante. E eu quero agradecer especialmente a Rejane por ela estar aqui hoje. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, porque a Rejane é uma batalhadora em Cascavel. Ela tem uma revista que é a Revista Aldeia. Praticamente ela e a Aline fazem essa revista, e assim, elas lutam, batalham, sobrevivem, e mais que isso, fazem um trabalho muito bonito. Então, Rejane, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, viu? Obrigada. Enfim, Obrigada pelo apoio. Domingos, a palavra é sua. Muito obrigado. Meu Deus, ainda bem que gravaram, hein? Gravaram essa tua introdução aí, que eu vou mostrar para o meu filho depois. Obrigado demais, Regina. É recíproco aí essa admiração, né? E, enfim, né, estou muito feliz que a Allwrite agora é associada, né? A gente vem, né, num curto espaço de tempo, mas muito intenso aí de trocas, né? Desde o primeiro café que eu apresentei aqui, com muita alegria, né? A gente falou, para quem quiser recuperar lá, sobre esse livro que nós editamos, que era um guia, agora virou livro, né? Está impresso, tudo. Em breve até vai estar disponível para compra esse material. Também com uma ação muito legal que a gente Fala vai o nome doar. do livro, homem. Jornalismo Local no Brasil, Caminhos Possíveis. Em breve vai estar disponível e a gente vai doar, né? São 15 autores, coautores, né? Que desenvolveram essa pequena obra aqui, muito prática, né, um guia que a gente tem ele gratuitamente, né, no digital, mas a gente fez uma versão impressa, enfim, os lucros aqui, né, a gente vai doar para o Instituto Vladimir Herzog, então a gente está super engajado também em todas as frentes. Bom, agradecer... Diga. Só fazer uma introdução rapidinha. Léo, tira um pouquinho a sua tela de apresentação para a gente ver a foto da imagem do livro, porque senão não vai ficar registrada na nossa gravação. Sim, senhora. Né? Legal. Agora sim. Consegue botar aí, pinado aí? Léo, você não consegue botar na tela? Muito bem. A gente tem depois, a gente tem uma imagem ali do livro. Tá Mas bom. a gente tem. Mas a gente fala, mas não queria perder essa oportunidade na introdução. Quero agradecer aqui também nossos parceiros da rede, né, da Allwrite, depois eu vou falar um pouquinho, mas já estou vendo aqui, o Rafael está conosco, o Marcelo, né, o Márcio também, enfim, não sei se tem mais alguém. Temos o Fábio aqui do nosso time também, e eu convidei o Léo Becker, né, a gente vai fazer uma apresentação a quatro mãos, a dois cérebros, né, ele tem trabalhado muito junto comigo aqui, com as outras pessoas da Allwrite, mas especialmente em algumas inovações e produtos que a gente tem colocado no mercado, né, nos últimos meses. Então, Léo, se puder voltar agora com a apresentação ali, por favor. E dia 22 de outubro tem Café com a NER com o Léo Becker, viu? Isso. Olha aí, mas... Eu ia te falar até seco, eu falei, o Seco quer me roubar, né, cara, para perder o brilho desse dia especial, mas não. Nada, a ministra que quis roubar ele, falou, vou dar uma puxadinha aqui no TSE pra você. Não. Minha querida amiga hoje, né, Puta, fugiu o nome. Deu Ministra branco. Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, desculpa. Vou ter que fazer uma puxadinha aí em Brasília, né? Realmente, fui 2 vezes para Brasília em um curto período de tempo.
Mas é no dia 20, qual é o dia mesmo? 22. 22. No dia 22 a gente vai falar só sobre inteligência artificial. Hoje a gente vai falar algumas coisas, mas no dia 22 vai ser especial, bem aprofundado sobre isso. Aqui a gente vai fazer um pouco um panorama maior. Então, arrasta para cima e garante teu ingresso. Boa, vamos lá então, Beck. Tá o controle aí da Peraí. apresentação. Bom, Muito isso aqui a bem. gente já falou, né? Já falamos, né? Então, que bom que também vocês vão poder conhecer o Becker mais profundamente, mas sigam essa fera nas redes sociais ali, no Instagram e em outros meios também. E, enfim, vamos lá. Nós vamos passar esse vídeo, eu acho muito importante, porque ele fala melhor do que eu, em 90 segundos, né, como que é a nossa visão de mundo aí, onde é que a Allright se coloca, e, enfim, vamos dar o play, por favor. Surgimos como agentes de mudança. Nos dedicamos a transformar esse complexo de incertezas com inovação e uma visão otimista. Acreditamos que dá tempo de fazer diferente. Ajudamos a quebrar barreiras para impulsionar nossas comunidades. Conectar as raízes de cada região do Brasil é o movimento que idealizamos e construímos com tecnologia e amor ao conhecimento. Criamos caminhos seguros para o equilíbrio entre a informação, o mercado e as pessoas. Somos pesquisadores ágeis, curiosos, sonhadores e acreditamos no poder das histórias, na construção de soluções de impacto, no desenvolvimento das diferentes regiões do mundo. A internet não é um lugar simples, por isso ajudamos a entender esse universo. Queremos eliminar as imperfeições do mercado e moldar um mundo mais conectado para cada pessoa que vive afogada em desinformação, fake news ou pior, vítima de fraude na indústria de mídia. Não importa o lugar do mundo. Nossa missão é ajudar os pequenos e os grandes veículos de notícias, onde quer que eles estejam, para criar o maior e mais distribuído ecossistema de inteligência de mídia e conteúdo. O que nos motiva é a busca por transparência e segurança, além da oportunidade de aprender, desconstruir e reconstruir o amanhã. Somos a Allright, uma startup de mídia com tecnologia genuinamente brasileira. Muito bem. Não sei se pegou bem o áudio aí para vocês. Eu ouvi bem de fundo. Tava bom? Beleza. Bom, a gente coloca ali, né, como um pano de fundo que eu queria iniciar aqui a nossa conversa, a questão mesmo da nossa indústria de notícia, de produção de conteúdo, né? E isso, obviamente, onde a gente entra como empresa, que é a parte da mídia digital, especialmente da mídia programática, e como gerar, né, receita, monetizar os conteúdos que são produzidos, né? E nesse aspecto, olhando para esse mercado, a gente entendeu que, primeiro, o que a gente faz, né, que é o nosso arroz com feijão aqui, né, que é mídia programática, ele não é o suficiente hoje para ser a resposta da necessidade dos veículos de notícia, né, dos produtores de conteúdo. Ele é importante, principalmente no digital, ele é um acesso, né, que está muito facilitado, ele ajuda a trazer, né, uma parte de receita, mas ele, de longe, ele é a resposta para isso. Isso fez com que, no último ano e meio, a gente né, buscasse entender melhor o que está acontecendo na indústria de notícia, o que está acontecendo no nosso mundo, ainda mais com inteligência artificial e todos os outros, né, avanços que tem, sejam bons, sejam ruins, e a gente, então, colocou o jornalismo local no centro dessa questão, tá? Entendendo que, principalmente no mercado brasileiro, mas a gente sabe que isso acontece em outros lugares do mundo, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente tem, né, extensões territoriais enormes, comunidades de todos os tamanhos, mas especialmente aqui no Brasil, um número de municípios muito distribuídos e pequenos, e a lógica da mídia, especialmente a mídia programática, é que eu só vou fazer dinheiro com um inventário, né, com volume de audiência gigantesca. E vamos combinar que é impossível que um veículo de uma cidade pequena vá ter milhões de acessos. Não se ele fizer o trabalho, né, de forma correta. Então, nós temos, de um lado,
um problema de lógica de mercado, que é o mercado do CPM, é o mercado do leilão, é o mercado que desvaloriza muito essa commodity que a gente tem hoje, que é a publicidade. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas também temos um impacto gigante nisso, que é um mercado que tem muita fraude, que tem muito bot, que tem muita fake news, certo? E aí a gente começa a entender que dentro de uma lógica democrática de desenvolvimento social, comunitário, quando a gente vai olhar as comunidades, os municípios, né, as cidades, e aí muita gente pergunta assim, mas e eu tenho uma revista de automóvel, ela é uma comunidade, certo? Então a gente tem uma relação hoje muito dirigida à criação, né, desenvolvimento de comunidades. Foi o tema do meu TCC lá em 99. Né? Então, eu sou um estudioso de comunidades online, de toda essa dinâmica né, o que a internet proporcionou, mas quando a gente traz aqui para a questão do jornalismo, a gente também se depara com isso. E a gente fez daí como All-Right, né, o grande propósito nosso é impulsionar comunidades, né, é fazer com que elas se fortaleçam. Quando a gente vai para uma comunidade que é um município, a gente tem na imprensa, no jornalismo local, um papel fundamental aí de desenvolvimento. E o que acontece hoje, que vocês vivem muito bem aqui, porque de alguma forma ou de outra são veículos, é assim, um soterramento das possibilidades de sobrevivência de um veículo, certo? Pela lógica toda, pela manutenção, né, da receita, né, quem passou pelo impresso aqui, né, sabe que, né, as fontes de receita são assinatura, banca, publicidade, né, aí tu vai para o meio digital, assinatura é uma dificuldade enorme, banca tu já não tem, e publicidade é o que eu acabei de falar, né? Então a sustentação, ela tá muito complexa, muito difícil. E a realidade do Brasil, né, em cima de pesquisa, do Atlas da Notícia, nos apontam para 48% dos municípios brasileiros, né, não tem um veículo de notícia, certo? Então, a tendência que a gente vê de um lado, principalmente falando em veículos mais tradicionais, é a escassez, a extinção disso, certo? O que leva para que a gente tenha um aumento dos desertos. Como All-Right, o que a gente entendeu nesse trabalho que a gente vai, o ano que vem, completar 10 anos já, né, junto dos veículos e junto, principalmente, dos veículos locais. Vamos olhar agora, né, a metade do copo cheio aí. Esses veículos, né, quando eles realmente têm toda essa credibilidade, toda essa produção, né, de notícia, de entretenimento, essa relevância local, quando eles estão conectados de fato com a comunidade, estão servindo também as marcas, né, enfim, tem um papel, né, também social, político dentro da cidade. Esses caras, eles têm vitalidade hoje ainda, trabalhando em mídias dentro, né, da sua região. E eles são, isso nós temos números, dados para comprovar, muito maiores, muito mais relevantes que veículos nacionais ou regionais, principalmente falando em interior. Eles dominam ali, são 5, 10 vezes maior, né, que grandes veículos nacionais, certo? São marcas importantes. A gente está reunindo todas essas marcas, né, das maiores até as micro, para que a gente faça essa construção de rede que vocês viram lá dentro, né, daquele vídeo. E a gente entendeu que esses veículos, vocês e todos os outros, a gente aí estima 10, 12 mil no Brasil, né, de diferentes meios, mas especialmente os digitais, né, que é onde a gente atua mais fortemente, eles são os oásis de notícia. Né? E a nossa estratégia daí em relação aos oásis é que é muito mais viável, primeiro, a gente fazer a manutenção e desenvolvimento desses veículos que já estão lá, que já tem uma marca, que tem um histórico, que tem credibilidade, que tem tudo isso, e a expansão deles para cobrir os desertos, ela é muito mais lógica do que a gente não olhar para quem está implementado, quem está, né, aí
investir em outras situações. Não quer dizer que não estejam florescendo e que a gente também não olhe e não apoia novas iniciativas de jornalismo. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque vocês sabem que a mídia, né, mais tradicional, ela vem de um movimento de concessão, né, de TV, de rádio, enfim, ela atende a algum oligopólio, que é um problema também, certo? Então, mas dos males, talvez o menor. O fato é, precisam emergir novos, só fica ainda Becker do outro, precisam emergir ainda novas iniciativas, né, porque o Brasil é muito plural e muitas vezes a gente sabe não se tem esse espaço, né? Então, por isso que eu acho que foi muito legal que a Regina apontou, o Luciano aqui, né, a gente quando vai para o interior, e nem tão interior, né, quando a gente chega em Porto Seguro, por exemplo, né, o maior canal lá é uma página de Instagram ou de Facebook. Isso acontece o tempo todo no Brasil inteiro, certo? Porque também a gente sabe que é muito difícil hoje sustentar, né, a tecnologia, se atualizar em tecnologia, enfim, certo? Antes de entrar no assunto da publicidade, dentro dessa análise também que a gente tem feito do mercado, e aí, falando de publicidade, a publicidade, se vocês pararem para pensar um pouco, ela acontece já aos 90 minutos do segundo tempo. O que eu quero dizer com isso? Para ter publicidade rodando, principalmente num veículo, eu já precisei ter produzido um conteúdo e eu já precisei ter conquistado uma audiência. Senão, não tem publicidade. E no digital não existe publicidade se não tiver alguém olhando, a não ser que seja um bot. Ok? Então, eu preciso fazer um esforço antes da publicidade. E isso, quando eu me dei conta disso, e a empresa se deu conta disso, eu disse, cara, se a gente quer mudar o ponteiro, não vai ser melhorando a publicidade. Vai ser melhorando o conteúdo e vai ser melhorando a geração de tráfego. É isso que vai fazer o dinheiro da publicidade aumentar. É possível vender melhor a publicidade? É possível, mas aí eu acho que a gente troca de tela aqui. E a grande questão, né, o grande questionamento que devemos nos fazer aqui, que até desde julho de, sei lá, faz 2 anos, eu acho, a gente fez um aniversário da Alright com uma live e convidamos o Walter Rodrigues, que é um estilista, talvez vocês conheçam, né, um grande amigo, graças a Deus, e ele foi falar sobre brasilidade e tudo. E no final, ele falando de marketing e tudo, ele disse, pô, o produto do veículo é a notícia. E eu, putz, sabe quando cai uma ficha, assim, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Qual é o nosso produto? É a notícia, é o conteúdo que a gente faz, isso é o nosso produto, né? A partir daquela fala dele, eu comecei a pensar, bom, o que a gente inova em relação ao nosso produto? Certo? O que a gente agrega, tem agregado nesse processo todo, principalmente olhando portal de notícia. Eu sou muito crítico, tenho até aqui meus 2 centavos no livro aqui, onde eu falo em inovação ou morte, porque se a gente for olhar um portal de notícia, a única mudança que teve desde os primeiros jornais, em 90 e poucos, até agora, é porque agora todo mundo acessa no celular. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Não é possível que uma indústria em 25 anos não mude nada. Certo? E aí, obviamente, que isso gerou uma queda drástica de valor. A gente, aquela ação lá, que estava lá em cima nos anos 80, 70, 80, 90, e foi perdendo valor, foi perdendo valor, foi perdendo valor, e agora a gente está ali na barganha. Na barganha. É uma commodity. Isso é um problema o maior de todos. E a gente, então, não vê mais os anunciantes tão interessados como antes, certo? Não tem mais essa pujança. E junto a isso, pô, mil e umas novas possibilidades e novos concorrentes. Né? Quando a gente pensa na perspectiva comercial, vamos bater num grande anunciante, vamos bater numa grande marca,
A gente está concorrendo com todos esses aplicativos, com os games, com não sei o que, enfim, com tudo que, obviamente, com os influenciadores e toda essa lógica, certo? Então, nós temos um problema sério aqui para resolver, que é como que a gente inova no nosso produto para que ele volte a ter valor no mercado, certo? Caso contrário, eu acho que a gente não tem muito sucesso, muito futuro. É bem complexo. E olha que eu não estou falando em nada do que são as buzzwords aí, né, de inteligência artificial, de não sei o quê, machine learning, dados. Não, estou falando da coisa mais essencial, que é o que a gente faz, como é que a gente entrega e como é que a gente gera valor. Vamos adiante. Bom, não estou saindo muito do assunto, não, porque não foi semana passada, foi na outra já, o tempo está voando. A gente fez um evento em Brasília, o All Right Summit, né? Tivemos a Regina, o Joaquim estava lá, né? O Becker, enfim. Ele também está gravado, certo? Para quem não esteve presencialmente, todo o evento foi transmitido, né? A gente fez 8 horas de conteúdo, 4 horas a partir de Brasília, 4 horas remoto, e está disponível, está tudo gravado, enfim, a gente tem trabalhado muito nessa produção de conhecimento, de debate, enfim, né, para que a gente possa encontrar as alternativas, mas também o evento foi muito importante porque a gente conseguiu fazer algumas boas mobilizações em relação a esses problemas todos que eu falei agora. Becker, eu não sei se vai ter um vídeo aqui. Tem sim, tem. Bora, então. Toma uma água. Tá sem áudio, Becker. Tá sem áudio, mas é por causa que eu acho que eu apertei o botãozinho errado aqui, ó. Só um segundo. Mas tudo bem, é só uma trilha. É, só uma trilha, não tem muito... Só uma trilha, só para dar um fundo. Tá sem o áudio ali mesmo. Tudo Mas bem. é só uma trilhazinha de deserto. Não tem nada de... Bom, eu vou deixar o Becker falar um pouquinho sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver, porque uma das questões, seguindo aí minha conversa, é que a gente precisa levantar o sarrafo da produção, certo? As pessoas estão muito acostumadas e bem acostumadas agora com, tipo, interfaces, com design, com narrativas, com altíssima resolução, certo? A gente está num momento, né, a saudade daquela internet que, né, a gente podia fazer de qualquer jeito até e colava. Isso não quer dizer que não sigam tendo os memes, que a gente não tem, né, que, enfim, que trabalhar de uma forma otimizada, mas os recursos que nós temos disponíveis hoje para a produção, a primeira coisa, a gente tem que agarrar neles, né? Eu vou deixar para o Becker fazer o merchan e falar um pouco também como é que foi esse processo criativo, né, de imagem, né, de linguagem que a gente utilizou no evento, porque ele é parte também do que a gente tem feito aqui dentro de All Right. Não é só ser uma empresa, né, de mídia, é também mostrar esses caminhos, mostrar que é possível ser uma espécie de espelho também, né? Construir comunidade, então como é que faz? Enfim, envolver através do exemplo, né? De uma forma bem prática. Becker. Gente, seguinte, é muito bom o que tu falou, e eu gosto muito do quando tu fala negócio de produção, porque é o seguinte, gente, eu vou falar para vocês hoje, eu tô há 25 anos fazendo no ramo de criação, de um modo geral, e nos últimos 4 anos eu comecei a me dedicar a produzir conteúdo, né, sobre design, sobre criação nas redes sociais. Hoje eu tenho mais de 500 mil de seguidores lá no Instagram, mais uns 30 mil no YouTube e tudo mais, e produzo conteúdos todos os dias, né? Ele é um influencer. Sou um youtuber. Eu youtuber, né? Antigamente chamava blogueiro, né? Não é Mas agora influencer, ele é o queridinho das multidões. E é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês, assim, eu tenho experiência real, né? Tanto no mercado de criação, mas também agora no mercado de publisher, de alguma forma, né? Não é jornalismo, mas é conteúdo educacional, e eu vou falar para vocês que é quase injusto, a palavra chama-se, tá? Porque
a tecnologia ela avança muito rápido, e só que quem olhar para a tecnologia com os olhos positivos vai se beneficiar dessa onda e não se prejudicar. Só que quem não olhar para esta onda simplesmente não conseguirá mais atingir o que os algoritmos e o que é necessário, entendeu? Para ter audiência e tudo mais. Só que é o seguinte, as pessoas que se atentarem para isso, principalmente as talentosas, elas vão perceber que o potencial criativo que nasce é algo surreal, tu entendeu? E esse exemplo, por exemplo, que a gente viu agora, esse vídeo ele foi produzido, tirando um pouco de pós-produção ali, de cortes e tudo, 90% dele foi feito com inteligência artificial, entendeu? Com prompt. Tudo que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um prompt, entendeu? Isso aqui tudo foi gerado com inteligência artificial, generativa. Então, antes uma produção que era feita, que teríamos que achar um modelo, achar produção, dia, locação e tal, não vai substituir isso, tá, gente? A tecnologia, ela vem para, ela soma. Claro que ela elimina algumas camadas que são mais repetitivas, que são mais, vamos dizer assim, que não performam tão bem, mas ela simplesmente soma, né? Então hoje a gente conseguiu produzir esse material, todo o material da Alright, e inclusive várias outras iniciativas que a gente está fazendo, que mais adiante a gente vai falar de educação, que a gente tem uma escola, né? A gente tem uma escola dentro da Alright hoje, que é o Acelera. Os avatares que dão as aulas, a gente está fazendo com inteligência artificial, entendeu? A gente contratou uma pessoa real, com a voz dela, com a fisionomia dela, com o visual dela, só que a gente treinou a máquina para ele gerar para a gente agora qualquer coisa que a gente coloque lá. Então ela pode falar em todas as línguas, ela pode... Enfim, então o potencial é muito grande, né? Então, isso na mês que vem eu vou falar mais, a gente vai aprofundar mais, trazer mais coisas, mas é só para vocês entenderem. Inclusive eu vou fazer agora aqui vou só trocar o slide aqui, porque justamente eu tenho uma apresentação depois para fazer, e a gente está falando da Aurora, né? E a Aurora nasceu de um prompt, né? Então a gente trouxe, nós da Alright, a gente é totalmente brasileiro, apesar de hoje a gente estar no mundo todo, mas o nosso DNA é brasileiro, né? E a gente quis trazer uma mulher de povo originário, então a gente fez um prompt e gerou ela. Só que a partir dela, a gente consegue fazer exercícios de criatividade infinitos. Ela mesma, ela pode estar em vários locais, ela pode estar em várias situações, ela pode ter várias narrativas, mantendo a mesma fisionomia, mantendo a mesma pessoa, né? Então, o poder que a inteligência artificial nos possibilita hoje é muito grande. Esse aqui, por exemplo, é a Aurora naquela campanha que vocês viram antes, né, do vídeo do Summit, que é o deserto de notícias e tudo mais, e como é que a gente consegue chegar nesses resultados, né? Então, isso está sendo tema de estudo para mim. Hoje eu estou estudando no MIT, no Google, em várias locais que são as fontes disso, né, que é onde sai tudo isso, e engenheiros e todo mundo está trabalhando, porque eu acredito que inteligência generativa, né, dentro de inteligência artificial, é um campo, né, ela não é que veio para ficar, mas ela é o novo modus operandi que a gente tem que fazer. Léo, mas isso vai substituir os seres humanos? A gente vai perder os empregos? Não vai acontecer isso, tá? Só vai acontecer isso para as pessoas que não quiserem se adaptar, tu entendeu? Se as pessoas não querem começar a aprender um pouco de tecnologia, é natural que elas não vão conseguir mais jogar o jogo, entendeu? Mas quem abraçar essa história, uma pessoa que é talentosa, ela vai virar muito mais talentosa ainda, porque os talentos delas são potencializados, né, com o poder da inteligência artificial. Mas só para voltar um pouquinho, e daí a gente fez todo esse vídeo nisso, e hoje a gente tem todas as iniciativas dentro da Alright pensando, tendo a inteligência artificial não como um objetivo, né? Ela é um meio, ela é uma ferramenta que a gente usa, que para nós já faz parte do nosso dia a dia, e principalmente a gente está desenvolvendo produtos, todos os produtos agora que a gente está planejando e está pensando, tem alguma camada de generativa dentro dela, né? Então a gente está trabalhando em projetos para ajudar os nossos publishers a produzir conteúdo, a gerar conteúdo, e tenho certeza que se cair na mão de vocês, qualquer um daqui que é mega talentoso, e aprender o básico, né, vamos dizer assim,
já vai ganhar uma produtividade muito alta e ao mesmo tempo vai ganhar uma qualidade muito maior, né? Porque tu vai ter a possibilidade de ter mais tempo para testar e fazer coisas diferentes. Então, eu queria fazer esse evangelho da inteligência artificial para vocês. Obrigado aí pelo espaço. Valeu, Léo. Deixa eu só volta ali antes do Summit, que eu quero fazer um link com a questão regional, né? Hoje é um pequeno veículo, né, como no início estava comentando ali, ele tem muita dificuldade hoje, né, para acessar, né, o que, né, por exemplo, uma capacidade de entregar um aplicativo como um Netflix tem, né, ou como a Globo tem, ou fazer uma superprodução, enfim, a gente sabe que os recursos hoje são muito escassos, as ideias, eu tenho certeza, temos muitas vontades, temos tantas quantas as ideias, mas agora a gente tem ferramenta. Eu acho que esse é o recado aqui. Então, se a gente entender no nosso propósito, entender o que a gente tem que fazer, e essa, eu entendo, no caso da Allright, foi a grande virada que a gente fez nos últimos 2 anos. Se vocês olharem, e ainda temos registro disso passado, da Allright, vai lá no Instagram e volta 2 anos, a gente era uma empresa que tinha outra ideia de mundo e produzia daí dentro de um estereótipo que é uma edtech anglo-saxônica que só fala inglês e que, né, passa aquele tom lá para se fazer legal. Quando a gente entendeu que a gente está trabalhando em Brasil, que a gente precisa se conectar, né? Poucas coisas que a gente mantém, tipo uma marca como a própria nome da empresa, que é Allright, o Summit, porque é a 4ª edição, não é a primeira vez, a gente já fez 3 antes da pandemia, mas a gente está fazendo um movimento intenso, assim, para conectar realmente com o propósito. E aí, quando a gente foi desenhar a Aurora, imaginar ela, a mesma coisa. Então, acho que essa que fortaleza ali, principalmente de jornalismo local, é conhecer a própria região. Eu fico muito puto quando eu vejo uma notícia aqui de turismo em Alagoas e é de um terceiro, porque os jornais locais, os portais locais não sabem a beleza que eles têm aqui para usar isso. Como é que um dos 3 maiores destinos turísticos do Brasil hoje, que é Alagoas, o litoral aqui, que é maravilhoso, não é tema o tempo inteiro de produção de conteúdo, de histórias, que o cara está aqui do lado, velho. Ele poderia estar produzindo todo dia sobre isso. Conteúdos ricos, lindos, originais, histórias verdadeiras, sabe? Mostrando de verdade o que está acontecendo. Não, tem que ser um Becker da vida ali que tem que viajar, cruzar o mundo para fazer um post de 400 palavras. Sei lá, tá tudo errado, entendeu? Então, se é jornalismo local, se vive na comunidade, tem que explorar a comunidade, tem que fazer esse olhar muito intenso. Enfim. Voltamos para o Summit, né, que ele não tem toda essa poesia, mas tem a sua arte também, que, né, aqui com a presença ilustre também da Regina, né, e com a nossa convidada, né, ministra Carmen Lúcia, a gente, né, teve aí o privilégio de ter pessoas muito icônicas hoje na comunicação brasileira nesse sentido, né, na geração desse sentido de sustentabilidade dos veículos, do jornalismo, né, as principais pautas, né, onde entra a questão de inteligência artificial, entra, né, um questionamento muito importante, foi feito para o Fiorotto ali, que está embaixo à esquerda do Google, sobre a ameaça hoje que se tem em todos os veículos em relação à geração de tráfego, né, a monetização dos conteúdos, né, o uso disso, né, os direitos autorais, mas também onde tem espaço hoje mais amplo, né, de vozes. Como é que a gente escuta esse Brasil? O Daniel, que está ali no centro, em cima, que é do Amazônia Vox, tem um projeto lá, assim, maravilhoso na Amazônia. Então, a nossa obrigação hoje
de sair do centro, né? Eu fiz isso, eu me mudei de São Paulo, eu sou gaúcho, mudei de São Paulo e vim para Maceió, para conhecer esse país que é o Nordeste, né? Para viver aqui, para entender melhor. Hoje eu estou muito querendo conhecer o Norte, né? Que para mim é o lugar que o Brasil tem que olhar, é o Norte. Enfim, a gente precisa quebrar esses preconceitos e conhecer mais. E quando a gente volta para a mídia, aí, desculpa, mas é um terror. É um terror. A publicidade hoje, né, de que é onde é o meu berço, eu tenho vergonha, porque são pessoas, né, totalmente hipnotizadas hoje, vítimas e reféns de ferramentas, de plataformas, de algoritmos, certo? E estão absolutamente presas nisso, nessa lógica, absolutamente presas. Mesmo que elas queiram, elas não conseguem, certo? Então, nós temos uma dinâmica hoje muito cruel, né? De uso de verba, de geração de conteúdo quase que para essas ferramentas, né? Se a gente for observar o que as agências faziam anos atrás, que era um movimento criativo, que ajudava as marcas a crescerem, hoje eu tenho uma crença que as agências elas estão a serviço dos algoritmos e das plataformas para manter a roda girando financeiramente e também culturalmente, economicamente. É uma tristeza. São poucas exceções a essa lógica nefasta. As marcas estão presas nisso, e infelizmente eu vi isso acontecer, né? Ajudei um pouco isso a acontecer quando, né, chegaram as redes sociais aqui no Brasil, e eu era diretor de mídia de uma importante agência, cuidava de contas milionárias de Unilever, enfim. Então eu vi isso por dentro, desde o princípio do Orkut, Facebook e outras redes, o quanto isso mudou todo o nosso mercado, absolutamente todo o nosso mercado. Seco, mas então eu vou me rebelar e não vou estar nas redes sociais. Não dá, não tem como, né? Não tem como não estar em redes sociais. Então, a mesma coisa que o Léo falou, e também escrevi naquele breve artigo, a gente tem que saber trabalhar com essas armas. Nós precisamos nos envolver. Negar isso, né? E aí, no ponto de vista do empreendedor, né, de quem lidera o veículo, a iniciativa, ele mesmo tem que baixar a cabeça, estudar e se transformar, né? Tem que se transformar. Isso, numa live que a gente fez exatamente sobre transformação, e a Maria Luísa Borges estava conosco, ela falou que, trabalhando no Jornal do Comércio, quando ela foi para o digital, na segunda semana ela baixou para o subsolo, porque a galera de TI ficava no subsolo, e ela se mudou lá para o subsolo. Eu vou sentar do lado dessa gurizada aqui, eu vou entender essa porra aqui, e ela, magistralmente, é um ícone aí, ela hoje é uma expert em digital, né, agregando toda a bagagem que ela tem e literalmente dá aula sobre isso, né? Eu vejo poucas pessoas interessadas nisso, no geral, assim. Por que também, Seco? Porque quando a gente traça um perfil, estamos falando de homens brancos 45 mais. Eu me encaixo aí. Né? É quem domina a mídia, certo? O que já está errado por essência, certo? Então, que bom que estão nascendo outras iniciativas, que bom que estamos renovando aí esse pessoal, mas a gente precisa ter mais mulheres, mais todas as vozes aí, né, comandando também a produção de conteúdo, certo? Liderando essas empresas. Bom, só volta um pouquinho antes de a gente falar da Aurora News. Então, nesse evento, né, que a gente participou, e eu acho que nós temos duas pautas aqui, né, junto com vocês também. Uma pauta, ela é mais política, porque realmente eu acredito que a sustentação, né, o desenvolvimento do jornalismo, dos veículos, ele precisa ter algum amparo, algum fundo que auxilie,
certo? Eu acho que de outra forma a gente não sustenta. Como fazer isso? Tem muita gente aí capacitada e que bom que esse governo está olhando para isso e as entidades estão muito próximas nesse debate. Se vai dar certo, não vai, eu não sei. Né? É uma coisa global, né? A gente está vendo aí toda essa briga aí com o X, né? Que tem muita coisa envolvida em tudo isso, mas o fato é, o nosso segmento precisa estar muito mobilizado e unido, certo? E os que estão com o All-Right, que não são associados a uma entidade que se associe, certo? Então, nós mesmos nos associamos aqui, acho que a gente tem que estar também formalmente unido, não só na ideia, mas também formalmente unidos, para que a gente tenha uma representatividade e possa... E aí tem que ter uma vigilância maior. Veja só, estamos falando de veículos que cobrem tudo que acontece no país e no mundo, certo? Não tem uma linha hoje, não tem... Nós estamos fodidos, nós vamos quebrar. Não tem uma linha sobre isso. Está errado. Está errado. A semana passada eu levei para um grupo lá de publishers, vamos fazer uma campanha de doação? E falaram, não, tá louco, não vou pedir doação. Então, a gente tem uma coisa aí que nós precisamos pensar melhor. Ninguém está mais orgulhoso de ser, né? Parece que ninguém está mais orgulhoso de ter um veículo, assim. As pessoas estão com medo até. Os donos do jornal, não vão pedir dinheiro para ninguém, porque a gente está queimado o filme, sabe? Assim, com uma sensação de perder o brilho do poder e da importância que tem na vida de todo mundo, né? Parece que se esqueceram um pouco disso, assim, né? Estão atrás, estão correndo atrás da máquina, parece. Perfeito. E aí, tudo bem, eu acho que tem várias coisas para fazer antes de chegar nesse ponto, né? Porque tu, de fato, só vai colocar uma proposta desse tipo com alguns pré-requisitos, certo? E aí eu quero ligar um pouco mais com um negócio aqui, né, dos associados à NER, que é revista e também dos portais e tudo mais, que é realmente essa questão da comunidade e do quanto a gente conhece e se relaciona com o público que nos acompanha, que nos lê, certo? Eu percebo que a gente tem, né, no passar do tempo aí, olhando para veículo de notícia local, quase é zero o conhecimento, o feedback, a interação. A gente tem muita troca em WhatsApp, por exemplo, a gente tem alguma troca informal em outras redes sociais, comentários, mas realmente um trabalho de escuta, de construção, ele é distante, certo? A gente consegue perceber que tem uma força, tem um valor, tem uma mobilização, mas essa troca ela é sempre lateral, né? Então, os melhores exemplos são, o veículo referência lá na região, ele produz um evento, e aí ele lota o evento e ele consegue monetizar com o evento, né? Uma coisa lateral que ele consegue fazer. A relação direta com a audiência, ela está muito prejudicada. E tem a ver também com o que o Léo falou e com o que eu falei antes, né? O produto em si, né, é desvalorizado e a profissão do jornalismo, o papel do jornalismo em xeque, o que as duas coisas são muito ruins para o nosso negócio. Olhando para a questão de revista, que eu sou um apaixonado, né? Para mim a revista é a arte do nosso negócio, né? Fazer arte é fazer revista, né? Quem já fez revista, quem faz revista sabe, é tipo uma cachaça, né? Quem consome revista, porra, é um troço, né, sem igual, assim. E tem uma comunidade, tem um valor ali, tem uma... que a gente está percebendo, o Joaquim acho que é um exemplo muito bem disso, né, que esse tipo de conteúdo direcionado, né, com qualidade, no mundo da publicidade, hoje é o que mais tem valor, se a gente pegar o que é tradicional, certo? Tem muito valor isso. A questão toda é como tecnicamente consegue ampliar a audiência, ganhar audiência e gerar formatos comerciais que sustentem isso.
Nós temos a revista Elle como parceiro da Allwright, desde que a Elle voltou, né, com a Suzana lá e Virgínia, e é assim, é impressionante a capacidade que a Elle tem hoje de construir conceito, de atender o mercado das marcas, grandes marcas, mesmo ela tendo uma distribuição pequena, o valor que a Elle tem é um super caso de sucesso, né? E outras tentativas que não tiveram tanto êxito, se a Suzana não passou por aqui, eu sugiro aí, Regina, convidá-la, porque é um case incrível. Eu já falei várias vezes com a Virgínia, da Sim, Eri, sim, enfim, acho que vale a pena. A gente está entrando agora numa fase dos cafés com a ANER para falar de licenciamento de marca, como é que você pode trabalhar sua marca, independente do seu tamanho, eu acho que vale a pena. legal. Seco, eu queria te fazer uma pergunta. A questão dos desafios para a busca de anunciantes. A gente sabe que não é fácil, né? Buscar anunciante. Principalmente um anunciante para um produto que é regional, né? Sim, Assim, qual que é a estratégia da Wright? O que você oferece para esses seus, sim. digamos, associados? Sim, O perfeito. que é que você oferece? Porque a gente sabe que é difícil, não é verdade? Sim, sim. Como é que funciona isso? Perfeito, boa. Obrigado, Regina, aí por esse espaço. Primeiro, muitas marcas hoje, e não são só as grandes, são as pequenas, elas foram para aquele destino que eu falei, que é uma compra por plataforma, sabe? Tem 1000 benefícios hoje de tu lidar com uma ferramenta e não precisar ir lá falar com o veículo, montar propósito, não sei o quê, e por N razões, né? Inclusive a questão econômica, o acompanhamento em tempo real, o budget que tu controla a hora que quiser, se tu quiser gastar R$1, R$1 milhão, lá vai ter. Então, grandes marcas estão nesse mercado, e essas grandes marcas com grandes contratos. Então, tem milhões e milhões, eu diria bilhões e bilhões de reais dentro da máquina, ok? Todo esse dinheiro, ele só sai por esse caminho, né, que é a mídia programática, que é a conexão, né, com esses compradores. Então, para um veículo pequeno, para um veículo, né, regional, mesmo que ele quisesse, ele não vai conseguir acessar mais pela lógica. O pequeno, muito pequeno, local, também foi por aí, né? Anunciando primeiro lá em Google, hoje em dia, né, nas redes sociais e tudo, o que fez também a gerar esse problema de sustentabilidade. Eu vi muito de jornal local, por exemplo, que perdeu lá o contrato, porque agora a incorporadora ia investir no Google Ads, ou ia fazer captura de leads, sei lá com o que, etc. Né? Então, essa concorrência, ela primeiro está pulverizada, certo? Mas sempre quando a gente falar de entrega de publicidade em ambientes de sites, aplicativos, etc., essa conexão ela está pronta, e a gente garante essa conexão. Segundo movimento aí é entender quais marcas valorizam a regionalização, tem como, né, problema de marketing hoje fazer essas ações pontuais, né? Pontuais que eu digo não é eventuais, mas sim capilares, certo? Tem que trabalhar esse mercado, tem que trabalhar aquele outro, e aí a gente se coloca como um grande aliado para essas marcas nacionais ou regionais, que precisam falar com essas regiões de uma forma também massificada, certo? Mas controlada. Então, quando eu preciso falar com determinados lugares, ou eu faço o algoritmo fazer essa entrega, né, ou eu busco uma empresa que conheça essas regiões, conheçam esses veículos e possam produzir. Né? A gente, por exemplo, hoje acabou de fechar um negócio, ele é pequeno, mas ele é um ótimo exemplo, onde uma marca gigantesca está comprando um conteúdo num podcast de um veículo nosso lá de Belém do Pará.
certo? Porque é o melhor caminho que essa marca tem para uma mensagem ser entregue lá no Pará nesse momento, certo? Enfim, então a gente também está com o exercício de entender quais ativos que os veículos da nossa rede têm, que não seja só esse commodity, que é um banner, que é um vídeo dentro de um site, para que a gente possa oferecer para essas marcas, porque de fato elas querem fazer uma comunicação local relevante, certo? Acho que é aí que a gente entra, né? Lá em Brasília, a gente tem uma conversa muito técnica também, certo? Porque o mercado, ele, está orientado à questão da audiência, 2, tecnicamente tem um problema gravíssimo, porque as empresas que estão homologadas hoje para medir, elas não conseguem medir. Eu estou falando com todas as empresas que têm algum sistema de aferição de audiência aqui no Brasil, certo? Nós temos 450 veículos, uma delas só conseguiu medir 40, certo? Como é que isso? É uma invisibilidade, é um modelo que exclui. Isso não pode acontecer. Se a gente tem que fazer uma descentralização, como é que a gente vai centralizar? Vai ficar com poucos, certo? Para entregar. Não está certo. Então, tem um processo aí que é de dar visibilidade a todos esses pequenos, porque, como eu falei, localmente ele é muito maior que qualquer grande portal, que qualquer grande veículo. Lá ele manda no local dele, certo? Então, tem uma questão aí importante para ser tratada. A questão da audiência é um problema também, porque quando a gente faz uma compra por CPM, o dinheiro, ele está relacionado com 1.000 alguma coisa, né? Com 1.000 impressões. E, obviamente, que alguém num município pequeno, primeiro, ele está invisível, então ele não vai receber o recurso. Segundo, se a gente aplicar o preço de um cara gigante que faz 1 bilhão de impressões com um cara que tem 10.000 impressões lá naquele município, é absolutamente covarde, eu diria, certo? Que 10 em cima de 1 bilhão, né, que é 1 milhão de CPM, dá um valor. Quando a gente faz a 10.000, dá 10 CPM, a 10 dá R$100, certo? Então, as proporções, elas precisam ser analisadas de alguma forma. Hoje, o que a gente está querendo levar, eu tenho uma reunião daqui 4 minutos, inclusive, sobre isso, é que exista primeiro que a gente acabe com a invisibilidade, que a gente consiga fazer uma distribuição mais adequada da verba publicitária, principalmente falando em governo, né? Bom, estamos terminando o tempo e a gente tem outras coisas para falar para vocês aqui, para não perder. Domingos, eu acho que é importante, porque eu estive lá na SECOM, depois eu até vou conversar com vocês disso, mas, enfim, uma das coisas é a gente tentar mudar a forma como o TCU avalia isso, Perfeito. Né? Então, eu acho que a SECOM está bem aberta para várias questões que são bem interessantes, viu? Eu Certeza. acho que aquela coisa de regionalizar o dinheiro, regionalizar e valorizar, né, as comunidades, eu acho que é muito importante. Eu acho que até o nosso parlamento ele é um bom exemplo, né? Imagina se a gente tivesse o número de senadores de Alagoas no mesmo proporção de São Paulo. Talvez hoje seja uma proporção ruim o que acontece no parlamento, mas ela é muito mais adequada, né, do que a gente tem na mídia, por exemplo. Enfim. Sim, então, alguns reclames aqui importantes para vocês. A Aurora News é uma newsletter que a gente edita toda semana, amanhã, 6h06, está na caixa de quem assina, nós temos em torno de 5.000 assinantes. Ela é produzida assim com muito cuidado, com muito carinho. O Pier Marcondes aí, que é uma figura incrível do mercado também, é nosso editor, né, colaborador. O Léo escreve lá, eu de vez em quando eles permitem que eu coloque umas bobagens. Enfim, a gente tem muito conteúdo pertinente aí exatamente para essa pauta, né, do jornalismo, né, de empreender, né, produzindo conteúdo no Brasil. Fica a dica aí para vocês, aurora.alright.com.br, certo?
toda semana, é um conteúdo muito bom. Lá no site tem o resumo lá também, mas enfim. O livro, que é o guia também, que a gente comentou para vocês, se vocês procurarem lá no nosso site, vão encontrar. Depois a gente pode mandar os links aí para vocês. E a gente está fazendo o lançamento agora do Acelera. Falei demais aqui, perdi o tempo do Acelera, mas eu vou gastar mais uns 2 minutinhos. Vou acelerar. Porque o que acontece, né? Nessa relação aí de a gente ter mais de 10 mil veículos, como Allright, a gente sabe, primeiro, tem que buscar uma forma de auxiliar todos esses empreendedores, jornalistas e produtores de conteúdo. E se a gente for no modelo tradicional, né, do atendimento, 1 a 1 ali, a gente não consegue escalar. Então, a gente fez um movimento de ferramenta, de plataforma, e o Acelera, ele nasce com essa intenção. A gente dividiu essa ferramenta em 3 pilares. Ele é educacional, é uma academia, onde a gente está entregando cursos lá, toda semana a gente está colocando um novo curso, então é uma educação continuada, vamos assim dizer, né, na produção de conteúdo, tecnologia, enfim, e uma série de outros conteúdos. Então, a gente está começando do coração, que é uma produção de site, monetização, enfim, SEO, e a gente vai expandindo isso. Daqui a pouco vai ter conteúdo ali do Becker e tudo, e a gente vai expandindo essa capacidade aí de capacitação mesmo das pessoas. É um modelo de assinatura. A gente está aqui com uma oportunidade dos primeiros, porque para a gente é muito importante que as pessoas experimentem, façam os cursos e nos dê feedback, inclusive, né, da qualidade dos cursos ou dos temas, tudo. A gente está no momento de soft launch ali, né? E, enfim, então a gente vai estender aqui, a gente fez até o final de semana uma oferta no primeiro mês a R$ 9,90, ela é 99, o Joaquim está aqui, um assinante anual, pagou 400 e poucos no ano, enfim, então, de um lado é uma parte educacional, tá, que é uma curadoria, então a gente produz o conteúdo bem dirigido e tudo mais. De outro, a gente tem um marketplace, que a ideia qual é? A gente faz a seleção de ferramentas e de fornecedores também, porque né, hoje quem quer, né, eu quero desenvolver um site ou uma rede social, ou eu preciso de um caminho, não sei por onde começar, tem essa vastidão da internet, a gente quer ser esse curador, né, para colocar na cara do gol quem realmente está fazendo um trabalho bom e quais são as ferramentas que são úteis. Não só ferramentas pagas, mas também ferramentas gratuitas. A gente está ali num trabalho de ampliar esse portfólio de soluções dentro do Acelera, certo? Então, eu queria aproveitar aqui para colocar isso, porque é uma forma que eu tenho certeza a gente vai conseguir ajudar muita gente mesmo, com um custo baixo, e fazer com que esse conteúdo todo e essas dicas se espalhem, e isso vai gerar um efeito gigantesco, né? Assim como a Aurora News gera, o nosso guia gera. A gente tem casos dentro do Allright, assim, que são maravilhosos. Tem o Tabajara lá, que eu nunca paro de citar ele, porque o Segundo a Segundo é um portal que chegou na Allright com 300 mil page views em novembro. No mês passado, ele estava terceiro lugar na Amazônia, no Amazonas, ele é o terceiro maior portal do Amazonas, o cara cresceu, assim, de forma incrível, né? E eu tive um papo com ele e disse, Cerro, é porque eu fiz o que vocês falaram que tinha que fazer. Eu disse, claro. Quando ele disse isso, ele cresceu assim, ó, sei lá quantas vezes a receita dele, eu disse, putz, velho, então, né, se a pessoa seguir, se dedicar, o caminho tá aí, né? Então, sucesso garantido aí, pessoal. E, finalmente, aqui o nosso amigo Becker vai fazer o merchan dele, porque temos uma oportunidade incrível aqui. Não, isso é o seguinte, gente, indo para esse caminho da educação, né, dentro da Allright, um dos pontos que a gente quer fazer muito, aprofundar muito, é sobre inteligência artificial. Porém, a gente sabe que muita gente aqui tem várias dificuldades, né, de tempo, até de experiência um pouco com ferramentas e tudo mais,
e acabar fazendo um curso gravado, muitas vezes não soluciona tanto, né, o problema e não resolve no momento de tu trocar uma ideia com alguém que já sabe, ao vivo e tal. Então a gente está organizando uma oficina, tá? Tem 20 vagas, já não tem mais 20, tem algumas vagas ainda. Ela vai acontecer no dia 14, são 6 horas de conteúdo. Ao vivo, a gente vai entrar aqui, que nem a gente está aqui agora no Meet, e a gente vai bater ponto por ponto, eu vou trazer fundamentos de inteligência artificial, como é que faz aquela coisa na prática, como é que a gente faz prompt, como é que funciona, o que vocês têm que ligar no quê, esse monte de ferramenta que tem, o que é importante ter no negócio de vocês, o que não é, sabe? Então eu vou passar todo esse conhecimento de uma forma ao vivo, e quem quiser ainda tem vaga, e custa, normalmente, para quem não é de dentro da Alright, custa R$600, mas a gente está fazendo agora, para quem, estendendo aqui também o convite para o pessoal, por R$300, né, com 50% de desconto. Aí pode ler aqui o QR Code, e quem tiver interesse também pode falar com a gente, pode me chamar, inclusive, no WhatsApp, ou chamar alguém da Alright, que pode colocar o cupom lá, acho que eu vou dar o cupom aqui já, né, eu acho que é mais fácil, né? Nós temos um cupom chamado Tertúlia, tá? Eu vou escrever aqui no chat para vocês terem, quem tiver interesse, e é só botar esse cupom que ganha 50% de desconto. Tertúlia. Aqui. Pronto. E o Léo vai estar com a gente no dia 22 de outubro estarei aqui. Para falar de inteligência artificial. Exatamente. Isso aí. Certo, seu Léo? E aqui é quem quiser. Fazer a continuidade da campanha lá da ministra, viu, Mas não fale, por favor, vamos nessa. Tamo junto. E assim, ó, aqui... Ele virou fã da ministra agora, e ele virou o queridinho dela. Eu adoro, menina, mas ela é muito querida, mesmo. Mas a gente tem que ir, a próxima vez, quando a gente for para lá, ou eu estiver por lá também, pra gente ter mais tempo, né, um pouquinho mais tempo, assim, tomar um cafezinho, né, porque sempre é correndo, né, mas ela é uma pessoa muito, nossa, fantástica, né. Tá bom. Então, Seco, eu quero te agradecer demais, Léo, quero agradecer a todos. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para falar mais sobre isso, enfim, a gente vai ter um encontro presencial agora no Google, Rejane, e depois vamos organizar um outro, vamos ver se a gente consegue fazer um outro até o final do ano. A Adriana do SESC, que é nosso associado, sugeriu que a gente faça numa unidade do SESC, ali no Sesc Pompeia, que é muito bonito. Então, vamos ver, a gente vai organizar, viu, Rejane? Pode deixar, tá? Isso vai acontecer, tá? Fora o que vai ter agora no Google também, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, tá? Muito obrigada. Regina, obrigada, mais uma vez aí. Obrigada, Léo, obrigada a todo mundo. E vamos para os próximos temas. A semana que vem a gente vai falar de licenciamento, e vamos trazer 3 advogados ferrados aqui para conversar disso, como licenciar a marca, enfim, como ganhar dinheiro com a própria marca. Acho que vale a pena, todos estão convidados também, tá bom? Então, um grande beijo para todos e até a semana que vem. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada, tchau.